Sejam bem-vindos a mais um episódio do Investindo com Yuri. Aqui eu ensino o caminho para você investir com segurança e fazer o seu dinheiro render mais. Eu sou Yuri Wagner e o tema de hoje é como investir no Tesouro Direto. Vale a pena mesmo investir no Tesouro Direto? Então, primeiro tudo, aqui você vai aprender o que é o Tesouro, se vale a pena investir no Tesouro, e quando a gente fala de Tesouro aqui, a gente vai falar no investimento específico que é o Tesouro Selic, tá bom? Que é um tipo de investimento dentro do Tesouro Direto. Tá certo? E aí, vamos responder a pergunta, vale a pena investir vale a pena investir dinheiro em Tesouro Selic? Tá legal? Então, primeiro de tudo, é importante entender o que é o Tesouro Selic. Basicamente, o Tesouro Selic é uma modalidade, é um tipo de investimento em que você empresta dinheiro para o governo. Então, você vai estar emprestando dinheiro para o governo, né? E você tem uma rentabilidade que é estabelecida previamente. Tá bom? Nesse caso, a rentabilidade do Tesouro Selic, ele vai seguir a taxa Selic, que a gente escuta assim, a Selic subiu 10%, subiu para 10%, subiu para 10,75%, caiu para 2%, subiu para 7%. Então, essa é a taxa que vai render o dinheiro quando você investe no Tesouro Selic, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto, entender que você está emprestando dinheiro para o governo e que a rentabilidade que você recebe é relacionada ao Tesouro Selic. Enquanto estou gravando esse vídeo aqui, o Tesouro Selic está rendendo 10,75% ao ano, tá bom? Então 10,75% ao ano é a rentabilidade que você deve esperar investindo nesse momento. É claro que como é um título que oscila de preço, então em algum momento pode estar estar rendendo 11%, 12%, até 14%, como já chegou a render anteriormente, e mesmo cair para 2%, como já foi o caso há pouco mais de 2 anos, tá certo? Então, isso que é o Tesouro Selic. E ele é uma das 3 modalidades que existem quando você investe no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é você emprestar dinheiro para o governo. Então você pode investir no Tesouro Selic, que ele vai render de acordo com a taxa Selic. Você pode emprestar dinheiro para o governo e receber de acordo com a inflação, que é o IPCA mais alguma coisa. Então o IPCA mais 5% é a rentabilidade do Tesouro Direto, que rende acima da inflação, né? Ele pega o principal índice de inflação, que é o IPCA, e rende 5% a mais do que isso. E tem o pré-fixado, que é definido previamente. Então o pré-fixado hoje em dia está rendendo aproximadamente 11, 12% ao ano. Então esse valor pré-fixado é o que vai render o seu dinheiro até o vencimento, até o momento em que aquele investimento acaba, tá certo? A pergunta que vem à mente é, mas é seguro investir no Tesouro Selic? Né? Vou ter essa rentabilidade que está combinada com o governo, mas é seguro colocar meu dinheiro no Tesouro Selic? E sim, porque o Tesouro Selic ele é a aplicação mais segura e conservadora do Brasil. Por quê? Imagina o seguinte cenário, você pode emprestar dinheiro para um banco, né? Você investe no CDB, e aí o banco te promete uma determinada rentabilidade. Só que o que acontece? O seu risco é o banco falir, né? E além disso, é claro, alguns investimentos têm outras garantias, como é o caso do FGC, e aqui a gente não vai entrar nisso agora. Mas o ponto é, tem um certo nível de segurança, um certo nível de garantia. Mas quando a gente fala do governo, o governo ele está acima de tudo, né? Ele pode mudar a taxa de juros, ele pode mudar, criar novos impostos, então ele tem mais segurança do que qualquer outro investimento no país. No pior dos cenários, se o governo não conseguir te pagar aquela rentabilidade que ele combinou com você, ele simplesmente vai e imprime mais dinheiro, né? Cria mais dinheiro para poder pagar as dívidas que ele tem, tá bom? A gente viu isso em 2020 que o governo criou muito mais dinheiro, isso acaba ocasionando a inflação, mas é uma maneira que o governo tem uma solução que o governo pode utilizar para poder pagar as dívidas que ele possua, tá legal? Então por isso esse é o investimento considerado mais seguro do país, é um investimento do Tesouro Selic, tá bom? Importante dizer que mesmo com o Tesouro Selic, você tem que ter atenção em relação ao vencimento para que você não perca dinheiro. No final das contas a gente vai entrar um pouco nisso, mas a princípio quero explicar para você o que é o Tesouro Selic, o que é esse investimento, quanto é que ele rende, tá bom? E aí vem a pergunta, vale a pena investir no Tesouro Selic? Vale a pena separar parte do meu dinheiro e colocar e investir no Tesouro Selic? E é o seguinte, ele vale a pena, né? Dependendo do quanto a rentabilidade que você quer possuir. Então, por exemplo, vou compartilhar aqui a tela para vocês verem no computador, para mostrar quanto rende o Tesouro Selic. Deixa eu colocar aqui. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês verem quanto rende o Tesouro Selic. Então, para investir no Tesouro, para a gente ver quanto é que ele rende, a gente vem aqui no site do Tesouro Selic, certo? Então, aqui no site do Tesouro Direto, melhor dizendo, vem aqui em títulos e a gente vê preços e taxas. Então aqui a gente vê os vários tipos de investimentos no Tesouro que a gente pode fazer. Então tem Tesouro pré-fixado, tem Tesouro
prefixado com juros semestral, ou seja, os juros vai cair na sua conta a cada 6 meses. Tem Tesouro, tá aqui, Tesouro Selic 2025 e 2027. E também tem IPCA+, tá certo? Que é o que vem rende de acordo com a inflação. O Tesouro Selic, o valor mínimo que você precisa para investir no Tesouro Selic é de R$ 113,92, que é o que está aqui aparecendo na tela. E ele rende a Selic mais um pouquinho aqui, que no caso dá 0,06%, tá bom? Então tem o Tesouro 2025, 2027, que é o tempo que vai durar aquele investimento. Em 2025, esse investimento acaba. Precisamente no dia 1º de março de 2025, o investimento acaba. E aí, o dinheiro que está lá, que cresceu, que rendeu, vai cair automaticamente na sua conta, tá certo? Mesma coisa para o Tesouro Selic 2027. Ele vai ficar rendendo. Quando chegar em 1º de março de 2027, esse dinheiro vai cair na sua conta, tá bom? Mas vamos ver agora se vale a pena investir no Tesouro Selic com base na rentabilidade dele. A gente já sabe que ele é o investimento mais seguro do país, mas agora vamos ver quanto é que ele rende. Então a gente vem aqui em simulador e coloca aqui, simule os títulos. Quando a gente vem aqui em simule os títulos, ele aparece os vários tipos de investimento para a gente. A gente vai marcar aqui Tesouro Selic 2025, aperta aqui para simular, coloca quanto, ele pergunta, você vai fazer a simulação com base no quê? Com base no quanto você quer resgatar no final, ou aí ele vai te dizer quanto você tem que investir, ou com base no quanto você quer investir hoje para saber quanto você vai resgatar no final. Então a gente aperta aqui no da esquerda. Qual o valor que você quer investir? Aí você se pergunta, qual o primeiro investimento que você vai fazer? Né? De repente você tem R$ 1.000 sobrando, quer começar com R$ 1.000. De repente você tem R$ 2.000 sobrando, quer começar com R$ 2.000. É o primeiro investimento que você vai fazer. E aqui a gente vai dar um exemplo, colocando que você vai investir os primeiros R$ 1.000. Coloca aqui R$ 1.000 para investir. Todo mês, se você for investir todo mês, aporte mensal, qual o valor? Aqui ele está perguntando para a gente qual o valor que a gente vai investir todo mês. Ou seja, a gente consegue investir R$ 200 por mês, consegue investir 300, consegue investir 500, consegue investir 1.000. E esse valor é somente para a gente calcular na simulação. Não quer dizer que a gente é obrigado a investir o mesmo valor todo mês. A gente não é nem obrigado a investir todos os meses. A gente poderia colocar simplesmente 0 aqui e ele calcularia quanto é que vai render esse investimento de R$ 1.000 até o vencimento, que vai ser dia 1º de março de 2025, tá bom? Daqui a 3 anos aproximadamente. Então, com base nisso que ele vai dizer pra gente quanto é que vai render nosso dinheiro. Mas ao invés de 0, vamos dizer que a gente vai investir por mês mais R$ 500. Então a gente coloca aqui, o primeiro investimento vai ser de R$ 1.000 e depois, todo mês, a gente vai investir R$ 500. Vamos ver quanto é que vai dar a simulação aqui. Então no final, ele aparece aqui vários tipos de investimento, né? Tesouro, fundo DI, poupança e vários outros. Então quando a gente compara aqui, esse dinheiro na poupança, ou seja, R$ 500, R$ 1.000 investidos de uma vez só, mais R$ 500 por mês, vai dar no final, em março de 2025, vai dar R$ 20.903. Já se a gente deixasse esse dinheiro na poupança, ia dar R$ 20.046. Mas isso aqui é valor bruto. Ele já fala aqui ó, que vai tirar do imposto de renda e de taxa da B3, certo? Então, B3 é a Bolsa de Valores, e aqui ele tira o valor de imposto de renda e depois a taxa da B3, e aí sobra 20.498, arredondando 20.500. Já se a gente deixasse na poupança, a gente ia ter 20.046. Ou seja, esses R$ 500 a mais, aproximadamente, R$ 450 a mais, foi o dinheiro que entrou porque a gente optou pelo Tesouro Selic, que é mais seguro que a poupança, né? E a gente, por ter escolhido o Tesouro Selic, a gente fez o nosso dinheiro render mais. Então ele foi mais seguro, ele rendeu mais e ainda por cima, a poupança, ela só rende no aniversário. Se você coloca dinheiro na poupança hoje, sei lá, vamos dizer que é o dia 3 do mês, e você tira no dia 1º do mês seguinte, você não vai ter rendido nada na poupança. Já no Tesouro ele rende, porque ele rende todo dia útil, tá certo? Então todo dia útil o seu dinheiro vai render um pouquinho. Já se deixa só na poupança, você tem que tirar depois do aniversário, porque senão, o aniversário do mês, né? Colocou dia 3, você tem que tirar depois do dia 3 para ele render alguma coisa. Se você tirar dia 2, ele não vai render nada, tá bom? Então essa é mais uma vantagem do Tesouro Selic. Se a gente voltar aqui, vamos colocar outros valores. Vamos dizer que a gente vai investir R$ 3.000 hoje, certo? E a gente consegue investir mais R$ 1.000 todo mês, tá bom? Então a gente vai colocar para investir R$ 5.000 hoje. R$ 5.000 hoje e mais R$ 1.000 por mês. Quanto é que a gente vai ter no final? A gente vai ter R$ 45.000 no Tesouro, 45.670 no Tesouro. Na poupança a gente teria 43.638. Mas aí que tá, ainda vai ter o imposto de renda, ainda vai ter taxa da B3. Então vai cair líquido da nossa conta, vai entrar direto na nossa conta R$
R$673. Já na poupança, entraria R$ 43.638. Então são quase R$1.000 de diferença que você vai ter na sua conta daqui a 3 anos, né? Que a gente está começando aqui em 2022. Então em 2025 a gente teria R$1.000 a mais, somente porque colocou no Tesouro, ao invés de ter colocado na poupança. E a gente pode simular com vários outros valores e até em outros títulos. Então aqui a gente está olhando Tesouro Selic 2025, a gente pode deixar por mais tempo, Tesouro Selic 2027. Coloca aqui simular, quanto eu quero investir hoje. Vamos dizer que a gente vai investir 3 mil, vou colocar R$5.000 agora, a gente vai investir 5 mil. E todo mês a gente vai investir mais 1.000. Vamos ver quanto a gente vai ter em março de 2027. Em março de 2027, a gente vai ter R$78.100, enquanto na poupança teria R$73.000. Ainda depois do imposto de renda e da taxa da B3, ainda vai sobrar R$75.600. Ou seja, uma diferença para a poupança de mais de de aproximadamente R$2.500. Por isso que esse investimento ele é uma melhor opção do que a poupança, porque ele rende mais, ele é mais seguro e ainda por cima ele não rende só no aniversário, ele rende a cada dia útil, tá bom? Então, respondendo a pergunta, sim, vale mais a pena você investir no Tesouro do que você investir na poupança, tá bom? Então, tirar aqui e botar a outra tela. Então é isso, vale mais a pena você investir no Tesouro do que na poupança. E como eu falei, você consegue investir no Tesouro Selic a partir de R$ 113,92. Se você quer investir só R$100 por mês, ele não é um investimento ideal para você, porque você não vai conseguir investir nele. Você tem que investir a partir de R$ 113 por mês. E você só consegue investir valores múltiplos desse 113 mil. Então se você quer investir R$200, você só vai conseguir investir 113 e vai te sobrar mais ou menos R$ 87 aí que não vão ser investidos. Tá bom? Yuri, tem outras opções além do Tesouro Selic, como eu falei, tem o Tesouro pré-fixado, que tem aquela rentabilidade específica pré-definida, e tem o Tesouro IPCA+, que é um híbrido. Ele pega uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. A parte pós-fixada é relacionada ao IPCA, que é o principal índice de inflação do país. E a parte pré-fixada é uma porcentagem que ele dá além do IPCA. Então imagine que a inflação do país for de 10%. Se a inflação for de 10%, e você está com dinheiro no Tesouro IPCA+, ele vai render 10% mais 5%, por exemplo. Então vai render 15% no ano. Foi o que aconteceu ano passado. Então ano passado a inflação foi de 10%. Se você tinha dinheiro no Tesouro, o seu dinheiro rendeu 10% mais 5%, certo? E aí no final vai ser debitado o imposto de renda, que o imposto de renda ele é regressivo. Então ele começa com 22,5% e o mínimo que você vai pagar de imposto de renda vai ser 15% se você deixa o dinheiro investido no Tesouro mais do que 2 anos. Tá bom? Então, quanto mais tempo você deixa, menor vai ser o imposto de renda que você vai pagar. Yuri, tem outras opções de investimento que seja seguro, que seja renda fixa e que não seja do Tesouro, que não seja Tesouro Selic. E tem outras opções também. Tem o caso, por exemplo, do CDB, de liquidez diária. Então, por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI, e o CDI é outra referência, é outra taxa, ele rende muito próximo da Selic. Então o seu CDI ele sempre é muito próximo da Selic. Então um investimento que rende 100% do CDI, ele está rendendo praticamente a mesma coisa da Selic. Então em termos de rentabilidade não tem diferença. Vai ter diferença em termos de segurança, por exemplo, né, depende do investimento que você está colocando, e pode ter diferença em termos de liquidez. Então o que é liquidez? É a capacidade que aquele investimento tem de devolver, de transformar o seu dinheiro em líquido. Então imagina o seguinte, um imóvel é um investimento líquido? Não é. Porque se você precisar do dinheiro do imóvel, você tem que vender o apartamento e não é fácil você vender um apartamento. É muito mais fácil se você tem dinheiro no Tesouro Selic, você tirar o dinheiro, né, porque ele tem liquidez diária. Você pode tirar até no mesmo dia ou no máximo em até um dia útil. Então isso significa que você consegue transformar aquele dinheiro em líquido e utilizar ele quando você precisar muito mais fácil do que um imóvel, por exemplo. Tá certo? Então, quando você vai investir, vai procurar um investimento que tenha características similares ao Tesouro Selic, é importante que ele tenha liquidez diária, como é o caso do Tesouro, e é importante também que ele tenha uma segurança grande, certo? Então, se você vai comparar algum investimento com o Tesouro, ele tem que ter uma segurança que seja parecida com o Tesouro, que é um dos investimentos mais seguros e conservadores do país, tá bom? Então, opções de investimento assim são um CDB do Banco Inter, por exemplo, que renda 100% do CDI, são CDBs de outros bancos que têm liquidez diária e rendem 100% do CDI.
É uma conta corrente no Nubank. Então a conta corrente no Nubank é um dinheiro que vai estar rendendo também 100% do CDI, tá certo? Mas são menos seguros do que o Tesouro, porque o Tesouro ele é o investimento mais seguro do país. Por quê? Porque a garantia dele é o próprio governo. O governo só vai não te pagar, né, se ele simplesmente perder a capacidade de imprimir dinheiro, que não vai acontecer, né? O governo sempre tem a capacidade de imprimir mais dinheiro e pagar uma dívida que ele possua, tá bom? Yuri, como é que eu faço para investir no Tesouro Selic? Qual é o passo a passo para investir no Tesouro Selic? Primeiro, o Tesouro Selic, como eu falei, ele é uma modalidade do Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto tem três opções, né? Três grandes opções, digamos assim, três modalidades, que é o pré-fixado, o Selic, né? Que é o pós-fixado, e o IPCA+, que é o híbrido. Então, dentro dessas três modalidades, você pode investir em qualquer um dos títulos que estão lá presentes, mas para você investir, você tem que investir por meio de uma corretora. E é isso que eu vou mostrar para vocês como fazer agora, tá certo? Então, estou abrindo aqui na corretora Clear, certo? Então, aqui na corretora Clear, ele já aparece quando eu venho para cá. Eu venho em menu, eu abro aqui, faço login na corretora e eu estou fazendo pela Clear, mas pode ser por qualquer corretora. Se você tem conta na XP, na Rico, no Banco Inter, no Invest ou qualquer outra corretora, você pode fazer por lá também. Tá legal? Aqui eu estou só fazendo pela Clear, mas enfim, pode ser por qualquer outra corretora. Todas as corretoras vão ter a opção para você investir no Tesouro Direto, tá bom? Especificamente no Tesouro Selic aqui, que é uma das modalidades do Tesouro Direto. Tá certo? Então eu venho aqui, eu escolho uma das opções que tem aqui para mim, ó, tem aqui Tesouro Selic já aparece de cara, Tesouro Selic 2025, Tesouro Selic 2027, que aqui é o vencimento, né? E aqui vocês vão entender como vocês correm o risco de perder dinheiro investindo no Tesouro Direto, que é o seguinte, ele promete essa rentabilidade aqui, ó, Tesouro Pré-fixado 2025, ele promete que vai ter essa rentabilidade combinada previamente com você, de 11,78%, se você esperar até o final do investimento. Ou seja, se você esperar até o vencimento. Então, se você esperar até 1º de janeiro de 2025, como está aparecendo aí na tela que é o vencimento, você vai ter certeza de ter a rentabilidade de 11,78%. Se você não espera, você não tem a garantia que você vai ter essa rentabilidade aqui. Tá legal? Você corre o risco de ter uma rentabilidade um pouco pior ou um pouco melhor, porque o preço do título ele vai oscilando com o tempo. Tá legal? Então, como ele vai oscilando com o tempo, você só vai ter certeza se no final você tiver o dinheiro ainda lá, ele te garante. Não, se você esperar até o final, eu te prometo que você vai ter essa rentabilidade aqui. Tá legal? Então é isso que o governo garante para você. E aí, para você, tem aqui a aplicação mínima de cada um desses investimentos, tem aqui Tesouro Selic 2025, 113, 27, 113 também, pré-fixado 36, IPCA+, tem opções aqui a partir de R$32, não, tá aqui de R$39 de IPCA+, certo? De R$30 aqui também tem de IPCA+. Então esses são os valores mínimos. Você tem, como eu falei, a rentabilidade é garantida se você espera até o final do vencimento, até o final do investimento. Se você tirar antes, você corre o risco de tirar um pouco mais ou um pouco menos. Eu conheço pessoas que já perderam dinheiro no Tesouro porque compraram um título IPCA+, tá certo? Que não tem nada de errado com o título, mas ela colocou, espera no IPCA+ 2035 e retirou meses depois. Então, como eu falei, o preço do título vai oscilando com o tempo, tá bom? Ele não cresce linearmente por mais que seja renda fixa. Então, tem fatores que interferem nesse preço. E aí, se você tira antes do vencimento, você corre o risco de tirar menos do que foi combinado. Por isso que é importante que quando você faça um desses investimentos, você tenha certeza, né, você tenha um planejamento que vai tirar no vencimento. No caso do Tesouro Selic, tanto 2025 como 2027, eles geralmente crescem de maneira mais linear do que o pré-fixado e o IPCA+. Então você tem mais segurança de tirar esse dinheiro antes. Se você investe hoje e tira, por exemplo, 3 meses antes do vencimento, você talvez não tenha uma rentabilidade proporcional ao tempo que você colocou, mas você com certeza vai ganhar dinheiro, tá bom? Você não vai perder dinheiro nesse caso. Por quê? Porque o Tesouro Selic ele é muito mais linear, ele cresce, ele dificilmente vai perder valor em relação a quando você investiu, e que é uma coisa que pode acontecer com o IPCA+, e com o pré-fixado, tá certo? Então, para poder investir nesse tesouro, nessa modalidade aqui do Tesouro Selic, o mercado teria que estar aberto, e nesse momento o mercado está fechado, já são mais de 8 horas da noite, então não dá para investir. Mas se o mercado tivesse aberto, tivesse durante o horário de funcionamento do Tesouro Selic, bastaria vir aqui e investir. Aí aparece aqui a aplicação mínima, resgate próximo dia útil, ou seja, próximo dia útil é o quê? Quer dizer que eu posso tirar o investimento no próximo dia útil. Se hoje é segunda-feira, eu posso tirar na terça. Se hoje é sexta-feira, eu só tiraria na segunda-feira. Tá legal? Quanto desejo aplicar? E aqui eu posso colocar o valor, né? Colocar aqui R$4.000, por exemplo.
e ele já vai me dizer. Ele já vai arredondar para o valor que fica um múltiplo da aplicação mínima. Lembra que você só pode investir esse valor aqui ou algum valor múltiplo dele. Então, ou você investe 113, ou você investe 226, ou você investe 339, ou algum valor múltiplo desse, tá legal? Então, ele já fala aqui, ó, se eu botei 4.000, ele já arredondou para baixo, dizendo, ó, você está comprando 0,35 de um título, certo? Então, o valor unitário é 11.000 e tanto, então você está comprando 0,35 de um título aqui do Tesouro Selic 2025, tá legal? Aparece aqui as características também de rentabilidade, preço unitário, aplicação mínima, resgate, vencimento e juros, tá legal? Então é isso. Para eu fazer esse investimento aqui, ó, eu posso até mandar a ordem, posso até agendar a data do investimento. Então aqui eu botaria que eu quero fazer um investimento, eu colocaria o valor aqui que já está colocado, né, 3.987, e aí ele aparece, a ordem vai ser processada no dia 4 de março, ou seja, amanhã, até às 15 horas. Então, se eu colocasse aqui, confirmasse a data e tivesse saldo, é importante que você tenha um saldo também para poder fazer a aplicação, ele faria o investimento aqui. E aí eu compraria R$ 3.987 em Tesouro Direto, desse título aqui do Tesouro Direto. E aí, se eu espero até o final, eu vou ter a rentabilidade que foi combinada previamente. Tá legal? Então, é simples assim investir no Tesouro. Inclusive, vamos ver quanto é que seria essa rentabilidade aqui. Vamos ver quanto é que eu tiraria no final, colocando no Tesouro. E aqui, é claro, é importante dizer também o seguinte. Deixa eu voltar aqui para 2025. 2025. Simule. Então, vamos lá, colocar o valor de hoje. Importante dizer o seguinte. A Selic, ela pode mudar a cada 45 dias. Porque é nesse prazo que o Copom, né, faz reuniões. E aí, na reunião do Copom, eles decidem, a gente vai subir a Selic, a gente vai descer a Selic ou a gente vai manter a Selic. Se eles mantiverem a Selic, a rentabilidade vai ser a mesma. Se eles subirem a Selic, sua rentabilidade vai subir também. Se a Selic cair, sua rentabilidade diminui. Então aqui a gente está partindo do princípio, quando ele faz essa simulação, ele considera que a Selic vai ser constante, que na prática não acontece, porque ela acaba mudando durante o tempo que você está fazendo aquele investimento, certo? Então aqui ela vai ficar pelos próximos 3 anos, se eu for deixar aqui o dinheiro. Então durante 3 anos, a Selic se manter constante no valor que ela está hoje é muito improvável. As chances são que ela vai mudar de valor, ela vai subir um pouco, ela vai cair um pouco, tá bom? Então vamos dizer que eu vou investir apenas esse valor, e eu não vou investir mais nada depois disso, vou colocar aqui 0, e eu vou simular, então eu colocar aqui 30. Então pronto, quanto é que vai render esse dinheiro? E aqui ele já fala, ó, se eu colocasse essa aplicação e investisse R$ 3.987 e mais R$ 30 por mês, desculpe, eu teria R$ 6.312. Já se eu deixasse na poupança, eu teria R$ 5.843, tá certo? Mas aí vai entrar o imposto de renda e no final eu vou receber R$ 6.119 no Tesouro Selic e se fosse na poupança eu receberia R$ 5.800. Uma diferença de mais ou menos R$ 300 de um investimento para o outro, certo? Então por isso que é importante você entender como isso funciona para você ter a opção de colocar seu dinheiro no local que ele vai render mais. O Tesouro Selic vale a pena em relação a investimentos como uma poupança. É melhor você deixar o seu dinheiro parado, entre aspas, no Tesouro Selic, do que na poupança. Tá legal? Lá ele vai render mais, lá é mais seguro e lá ele não rende só no aniversário, ele rende a cada dia útil. Tá bom? Então, voltando para cá. Então vamos lá. Esse é o passo a passo para você investir no Tesouro Selic. Você tem que abrir conta numa corretora, se você ainda não tem. Você vai lá nas opções de título do Tesouro Selic e você faz o investimento. É assim que funciona na prática, é simples assim. E as corretoras, você pode abrir conta na corretora gratuitamente. Então, em todas as corretoras, como a XP, como o Banco Inter, como o Clear e por aí vai, você nem sequer paga a taxa da corretora para fazer esses investimentos, tá bom? Então, basta abrir sua conta na corretora, você coloca o seu dinheiro lá, você compra um título do Tesouro, título Selic, de preferência com prazo mais curto possível, né? Porque você tem aquela segurança de que vai receber aquele dinheiro o mais rápido possível, caso você passe por alguma emergência. Você recebe aquele dinheiro, ele entra na sua conta, e aí, ou você faz aquela aplicação, aquele dinheiro vai render, e no final, no vencimento, ele vai entrar na sua conta. E se você precisar do dinheiro antes no Tesouro Selic, como eu falei, ele também é a melhor opção, porque ele vai rendendo diariamente. Mesmo que você tire no meio do caminho, no caso do Tesouro Selic, não do pré-fixado nem do IPCA+, você vai tirar mais do que você investiu, tá bom? No pré-fixado ou no IPCA+, você corre o risco de tirar um pouco mais ou um pouco menos do que foi combinado se você tira antes do vencimento, tá legal?
Então é isso, você pode resgatar o dinheiro antes, caso você precise, e esse é o melhor investimento para você fazer sua reserva de emergência, para você deixar um dinheiro para um caixa, né? O que é um caixa? É dinheiro que você separa ali para aproveitar alguma oportunidade no mercado. Essa é uma ótima opção de investimento. Se você está separando dinheiro para alguma coisa, você vai se casar em breve, então é bom você deixar seu dinheiro rendendo em algum lugar, para que no futuro aquele dinheiro seja um valor maior, né? Nem que você deixe por um ano, por 6 meses, por 2 anos, né? Um tempo um pouco mais curto, mas pelo menos ele vai render mais do que ele renderia na poupança, por exemplo. Então, é um bom local para você deixar o dinheiro que você pode usar tanto no dia a dia, quanto uma aplicação que você queira colocar para os próximos 3 a 5 anos. Lembrando que tem Selic 2025, tem Selic 2027, tem opções com prazos diferentes de vencimento para esse investimento. Tá legal? Então foi isso por hoje, né? Obrigado por participarem. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui no chat que eu vou responder o mais cedo possível, tá legal? A próxima live, as lives estão acontecendo terças e quintas, às 20 horas e 30 minutos, e eu espero vocês na próxima live, tá certo?